Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Bom, no vídeo dessa semana eu trouxe uma ideia pra vocês usando um pedaço de cano e reaproveitei... Nossa, peraí. E reaproveitei também ripas de um estrado de cama de solteiro que eu encontrei essa semana. Juro, não tô mentindo. Semana passada eu sei que eu usei um estrado de cama pra fazer ideia, mas eu precisava de ripas, então eu poderia comprar tábua de pinos e aproveitar ripas de um caixote de pallet ou de um estrado. E como eu encontrei, eu usei justamente eles. Por incrível que pareça, tô dando sorte pra achar estrado, porque acho que é o terceiro que eu acho em menos de um mês. Mas é isso, a ideia ficou bem legal, dá pra usar tanto na decoração de casa quanto em decoração de festas. Eu espero que vocês gostem. Eu já começo deixando o seu like pra me ajudar com a divulgação. Se for novo, se inscreve aqui embaixo. E me segue lá no Instagram pra ver spoilers, novidades, bastidores e outras coisas. E me acompanhem lá, principalmente nessa segunda-feira agora, dia 20, né? Que eu vou contar uma novidade que vocês vão adorar. Então, já me segue lá no Instagram, beleza? E bora lá comigo pra conferir essa ideia. Para fazer essa ideia, eu comprei 10 centímetros de cano de 300 milímetros, que é 30 centímetros, em uma loja de materiais de construção. E como ele não vem retinho, porque eles cortam na hora e o corte fica torto, sabe? Eu peguei uma fita de borda, que é uma fita para fazer acabamento em móveis de madeira. E como ela é mais durinha, facilita para eu poder fazer essa marcação e ficar retinho para eu poder cortar. Então, eu prendi com vários pedaços de fita crepe, fui dando a volta no cano ali até fazer um círculo retinho. E ao invés de usar a fita de borda para fazer essa volta retinha aí no cano, dá para usar também pedaços de papel. Você pega uma folha de papel, vai emendando em outra ali, prendendo da mesma forma com um pedaço de fita crepe. E aí vai contornando ali, seguindo a borda do papel ou da fita de borda com um marcador, assim como eu tô fazendo aí, que fica mais fácil de ver. Nesses 10 centímetros de cano de 300 milímetros que eu comprei, eu paguei mais ou menos R$13. Mas ao invés de comprar no cano, você pode reaproveitar uma barrica de papelão também. Mas eu queria usar um material diferente e os dois são resistentes. Depois de contornar, eu retirei a fita e fui marcando ali dessa linha pra cá a medida de 4 centímetros e depois mais 4 centímetros. Porque eu vou precisar de dois arcos desses com essa medida de 4 centímetros. Então, eu fui fazendo vários tracinhos ali até dar a volta no cano inteiro. Prendi a fita novamente só para poder cortar, aliás, cortar não, para poder marcar. Retirei a fita e fiz o mesmo para fazer a linha do meio. E parece difícil olhando assim, mas é bem fácil, tá? Depois de fazer os contornos, vai ficar desse jeito. Então, serão dois aros com a mesma medida de 4 centímetros. E aí, para cortar, você pode usar um serrote, uma cegueta ou uma serra tico-tico, que foi o que eu usei porque é muito mais rápido, mais prático. Mas tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, para usar a serra tico-tico, eu prendi o cano na mesa usando esses grampos. Podem ser esses grampos ou sargentos, que são aqueles que você vai regulando até prender. Mas é importante colocar a mão longe da serra, justamente para não se machucar, não se cortar. Mas se fizer desse jeitinho que eu tô fazendo, dá certinho. E aí você vai cortando ali na parte de cima, a hora que chegar do outro lado, assim como eu estou mostrando aí, você solta os grampos, gira o cano e continua. Como eu disse, dá para cortar com o serrote ou a cegueta, aquela serrinha simples, mas desse jeito é muito mais rápido. E para cortar a barrica de papelão, se você preferir usar ela, é do mesmo jeito, pode usar uma das 3 ferramentas. Depois de cortar todas as rebarbas de um lado, eu virei o cano ali, prendi na mesa novamente e fui cortando o outro lado. Para cortar a parte do meio ali nessa linha e dividir o cano em dois, eu fui serrando ali com a cegueta bem nessa linha,
para poder encaixar a serrinha da serra de cutico. Depois que eu vi que ficou uma passagem ali, eu encaixei. É um pouquinho mais difícil porque o cano é duro, mas fui apertando ali até encaixar certinho e fui cortando da mesma forma. Depois de cortar, ficaram 2 pedaços de cano desse jeito. E aí eu fui lixando, usando uma lixa mais grossa para facilitar mesmo, mas pode ser uma média ou até mesmo uma mais fina. E fui lixando tanto reto quanto nas partes um pouquinho mais inclinadas para fora e para dentro, para retirar toda essa rebarba e deixar o mais retinho possível, porque não é porque eu tô cortando com a serra de cutico que também vai ficar perfeito, sabe? Como eu precisava de várias ripas de madeira para fazer esse projeto, eu decidi procurar na rua para ver se eu encontrava caixotes para reaproveitar as ripas dele. Como eu não encontrei, eu acabei achando esse estrado em uma calçada na rua mesmo e decidi reaproveitar as ripas dele porque eu vi que ia dar certo. Era um estrado de cama de solteiro e a primeira coisa que eu fiz foi retirar essas ripas grandes, porque são elas que eu vou reaproveitar. E olhando assim parece que foi fácil, mas eu só consegui soltar todas com facilidade porque eu fui martelando bem forte, porque elas estavam bem pregadas, eram uns pregos grandões. Então eu fui batendo com o martelo bem forte até soltar todas. E eu acho que essas ripas eram sarrafos, porque eu fui martelando ali com força e não ficava nem a marca do martelo nela, sabe? Tanto é que eu não sei nem como é que quebraram esse pedaço aí dessa ripa do estrado, porque elas são bem resistentes. E isso é bom, porque significa que o móvel vai durar muito mais tempo. Depois de retirar essas ripas grandes, sobrou essa armação que eu ainda vou ver depois se eu vou desmontar para reaproveitar as ripas, vou montar alguma coisa usando só essa armação, eu ainda vou pensar depois. E como eu disse, tinham pregos bem grandes, então para retirar eles eu só fui batendo ali na ponta até sair do outro lado e puxando com a outra parte do martelo. Essa parte é bem fácil. Depois de retirar os pregos, eu fui marcando todas as medidas que eu precisava para poder cortar essas ripinhas e multiplicar elas aí para não faltar nenhuma na hora de fazer o projeto. Então eu fui marcando a mesma medida em todas as ripas, que era de 60 centímetros, que vai ser mais ou menos a altura do meu móvel. Então eu fui marcando ali em cada ripa, eu consegui marcar mais ou menos 3 ripinhas. E reaproveitei essas menores, aliás, essa menor aí também que tava quebrada. Depois de marcar todas as medidas, eu fui cortando nessas marcações todas essas ripas. E essa parte também dá para fazer em casa usando um serrote ou a cegueta se você não tiver uma serra tico-tico. Eu sempre gosto de dar dica para vocês adaptarem os materiais e as ferramentas, porque assim não é uma desculpa para não fazer, sabe? Porque às vezes a gente quer, mas fica dando desculpa. Então sempre dá para dar um jeitinho. Ao invés de cortar em casa, se você preferir, pode levar em algum lugar para cortar. Eu falo isso em todos os vídeos, porque às vezes você é a primeira vez que tá aqui, não tá vendo, mas você pode levar em um carpinteiro, um marceneiro, uma madeireira, porque dependendo de onde for, fica mais reto ainda. E olhando assim, dá pra ver o tanto de ripas com 60 centímetros que eu consegui cortar usando só essas grandes
do estrado de cama. E aí, eu decidi dividir essas ripas ao meio. Então, cada ripa tinha em torno de 4 a 4,5 centímetros de largura. Eu dividi ali, fiz a marcação bem no meio com mais ou menos 2 centímetros, com 2 centímetros, ponto 1, ponto 2 milímetros. Fiz uma linha ali e fiz isso em todas as ripas, porque assim a gente vai ter muito mais ripas e vai conseguir multiplicar elas, porque eu precisava realmente que as ripas fossem mais estreitas. E aí, eu prendi na mesa ali e fui cortando com a serra tico-tico. Não vou dizer que não deu trabalho, porque essa ripa era dura, sabe? Então eu fui colocando toda a minha força ali pra poder cortar mais rápido ainda também. E eram muitas ripas pra cortar também, né? Mas como eu disse, principalmente essa parte, se você preferir levar pra alguém cortar, às vezes você só leva e a pessoa já passa na máquina, é rapidinho, é muito mais prático. Mas como eu vi que essas ripas não estavam muito retinhas, sabe? Eu pensei, acho que uma vai ficar mais grossa que a outra, mais estreita que a outra, porque as ripas estavam meio tortas, então eu decidi cortar em casa mesmo, até porque eu já tinha serra tico-tico, deu trabalho, demorou, mas achei que seria melhor assim, pra elas não ficarem tão desiguais. E depois de cortar todas essas ripas, ainda mais com essa madeira tão dura pra criar esse projeto, definitivamente eu vi que eu preciso de uma serra de bancada, porque aí eu só vou empurrando as madeiras, elas vão cortando aí, é muito mais fácil. Pra vocês não tem tanta necessidade se vocês vão fazer um projeto ou outro, mas como eu faço vários móveis e projetos toda semana, eu preciso disso pra facilitar meu dia a dia, pra agilizar, porque eu não tenho muito tempo, então tem que ser assim, correndo rápido. Então, definitivamente, eu preciso de uma serra de bancada pra poder trazer mais projetos pra vocês. Mesmo assim, eu vou conseguir fazer projetos que vocês conseguem usar essas outras ferramentas, assim como eu sempre fiz, mas isso só vai facilitar e agilizar o meu trabalho, sabe? Mas mesmo assim, vocês vão conseguir fazer em casa com as outras ferramentas que eu sempre dou aqui de dica pra vocês. Tanto é que eu comprei essa lixadeira aí justamente pra facilitar e agilizar o meu trabalho, porque como eu disse, são várias ideias por semana, por mês, então se você vai fazer um projeto ou outro, pode usar a lixa pra lixar na mão, mas com a ferramenta fica sempre tudo mais fácil, mais prático, mais rápido, né? Então, depois de cortar todas essas ripas, eu fui lixando elas pra dar um talento ali, deixar com acabamento bem melhor e tirar essas ferpas que ficam ali nas bordas, né? E você encontra as ferramentas com vários preços diferentes, mas às vezes você paga mais caro em uma, só que ela dura assim anos. Essa lixadeira mesmo deve ter uns 4 anos que eu tenho ela e nunca deu problema, é ótima. Ou seja, às vezes a gente não quer comprar porque acha que a ferramenta tá cara, mas não pensa o quanto de ideias dá pra fazer com ela e quantos anos essa ferramenta vai durar, até por causa da qualidade dela. Então eu consegui cortar 32 ripinhas com mais ou menos 2 centímetros cada. Peguei uma ali, posicionei o cano em cima, marquei ele onde eu queria fazer o furo pra fixar as duas peças juntas. E aí, antes de furar, eu deixei alinhada a ponta da ripa com a borda do cano pra ficar bem rente, sabe? E aí eu furei os dois ao mesmo tempo com a furadeira e usei um parafuso pequeno, né, que a pontinha não ultrapassasse o outro lado da madeira ali. E esse daí que eu tô usando é bem melhor para parafusar em cano, porque a cabeça dele é arredondada em cima e reta embaixo, ou seja, é bem melhor. E aí eu fui parafusando as outras ripas, deixando um espaço entre elas de mais ou menos ali 1 centímetro. Você pode deixar um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende da quantidade de ripas que você tem. Como eu disse, eu usei 32 ripas aí. Para dar a volta nesse cano, eu usei 31, mas eu deixei uma sobrando para colocar no meio, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas se você quiser que fique mais juntos ou mais separado, é só colocar mais ou menos ripas. Fui parafusando várias ali, deixando esse espaço. E aí peguei o outro pedaço de cano e repeti o mesmo processo do outro lado ali na outra ponta das ripas, parafusando do mesmo jeito. E é bom deixar sempre, é importante aliás, deixar sempre a ponta das ripinhas rente com a borda do cano. Se sobrar um pouquinho não tem problema, é só você ir lixando depois. Depois de parafusar todas, sobrou uma, como eu disse, e aí eu cortei ela com a medida de dentro desse cano ali. Por exemplo, o cano tem 30 centímetros, então eu cortei ela
com a medida de 29,5 centímetros para travar e não ficar amassando assim, ficar bem redondinho. Então eu marquei ali, fiz um furo dos dois lados onde eu iria furar ela, fiz o furo no cano e na ripa e fixei colocando um parafuso maior do que eu estava usando, porque eu tentei com um pequenininho e ele desencaixou. Então eu coloquei ali um com o dobro do tamanho para ficar bem fixo. E depois de parafusar, ficou desse jeito. Eu fixei essa ripinha só em um lado ali. Na parte de cima, eu vou colocar outra peça. E aí, eu fui pintando toda a parte de fora, a parte de dentro ali, dessa madeira e do cano com uma tinta preta. Eu tô usando a Chalk Paint, mas você pode usar a tinta spray, a tinta esmalte ou, se preferir, o verniz. Como tem o pedaço do cano aí, que ele é branco, fica difícil de envernizar, né? Porque o verniz é só pra madeira. Então, por isso que eu decidi pintar tudo com uma cor. Você pode fazer essa parte da pintura antes de montar ou depois. Mas, como eu precisaria pintar a parte dos parafusos ali de dentro depois, eu decidi fazer isso depois que estava montado. Muita gente me pergunta, por que você deixa pra pintar depois, não pinta antes? Justamente por isso, porque você vai mexendo na madeira depois e acaba marcando, ou tem que pintar os parafusos, aí acaba tendo que pintar tudo de novo depois. Por isso que eu acho melhor pintar depois de montado. Mas nesse caso aí, tem que pintar as ripas por fora e o meinho delas ali. Então demora um pouquinho, porque você tem que pintar a parte de dentro e tudo mais. Então tem aí duas dicas. Você pode pintar tudo com uma cor só, antes de parafusar as ripas ou depois de montado, assim como eu estou fazendo. Ou, se você preferir, pode invernizar as ripas, mas aí tem que fazer isso antes de montar. Então, você tem que pintar os pedaços de cano com alguma cor que combine com o verniz. Aí você inverniza cada uma separadamente e depois monta tudo. Tudo vai depender do seu gosto ou da decoração de onde esse móvel vai ficar, para combinar tudo, né? Depois de pintar tudo e dar uma segunda demão nas falhas, eu gosto sempre de passar um verniz, uma cera, alguma coisa para proteger e esse móvel durar mais tempo, porque você vai pegando ali, vai ficando a marca dos dedos, vai esbranquiçando ou até mesmo com o tempo descascando a tinta. Então, eu passei um verniz em spray semi-brilho, mas pode ser o brilhante ou fosco também. Para fixar o tampo nesse móvel, que eu já vou mostrar para vocês, eu usei essas cantoneiras de plástico que vieram em alguns móveis da minha cozinha, que eu já não tenho mais. Como tava sobrando aqui, eu decidi usar porque elas eram um pouquinho maiores do que aquelas outras branquinhas que eu uso. Então, eu reaproveitei os mesmos parafusos que já tinham aí nas ripas. Então, eu peguei ali os parafusos que estavam um pouquinho mais altos, para essas cantoneiras ficarem bem rentes com a borda da ripa ali, para ficar mais fácil na hora de parafusar. Então, eu desparafusei o parafuso que já tinha ali, coloquei a cantoneira, parafusei novamente. Assim, eu não preciso fazer outros furos e colocar mais parafusos para a madeira não trincar. Eu usei 4 cantoneiras e ficou assim. Pro tampo, ao invés de fazer, eu reaproveitei um que eu já tinha e usei em muitos projetos. Ele é de MDF, eu encomendei em uma marcenaria e coloquei um papel adesivo que imita mármore. Então, eu deixei a parte do papel virada para baixo na mesa, coloquei essa peça preta com as cantoneiras viradas para baixo, deixei bem centralizado ali, marquei com o lápis onde eu iria fixar cada cantoneira para o móvel não se mover, e aí fui parafusando com aqueles mesmos parafusos que eu usei para fixar as ripinhas. E eu já tinha esse tampo pronto, mas você pode reaproveitar uma tábua de um móvel velho, pode usar tábuas de pinos, e aí dá para pintar, invernizar, ou até mesmo colocar um papel adesivo assim como eu fiz. E esse foi o resultado da minha mesinha lateral, usando um pedaço de cano e reaproveitando ripas de madeira que iriam pro lixo. Você pode usar ela na decoração da sala, ao lado do sofá, da poltrona, como mesinha de centro.
pode usar na varanda ou até mesmo em decorações de festas. E aí dá até pra fazer um trio de mesinhas com tamanhos diferentes. Então, se você gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e me conta o que você achou também. Eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia, se ficou legal ou não. Dá pra fazer tanto na cor preta quanto em cores claras, aí depende da decoração que você quer fazer. E é uma ideia legal também pra fazer pra decoração de festas, como eu falei, você pode colocar na decoração da sala, no cantinho ali, em uma varanda entre as cadeiras, sabe? Principalmente com aquelas cadeiras Acapulco que eu tenho, se for preto, assim, branco, combina muito, fica bem legal. Mas em decoração de festas, você pode usar também, porque geralmente você tem que alugar essas mesinhas, então dá pra fazer de vários tamanhos e fica bem legal, legal. E como eu disse, você pode fazer ela de várias formas diferentes, porque eu precisava usar ripinhas, então eu falei, vamos tentar reaproveitar 2 ripas que sobraram do estrado de cama da semana passada. Mas aí eu falei, acho que não vai dar certo, mesmo se dividir, cortar, vai faltar. Então a gente falou assim, vamos sair pra procurar umas ripas de caixotes, sabe? Pra ver se o tamanho dava. E aí, no meio do caminho, eu achei um estrado de cama de solteiro, que é esse que eu mostrei pra vocês, e a gente decidiu reaproveitar ele, porque tinham mais ripas e deu certinho, só sobrou acho que 2 pedacinhos de ripa, que era a parte que eu cortei no final e a parte quebrada, então a gente reaproveitou todas aquelas ripas grandes e ainda guardou as menores para poder reaproveitar em outra ideia. E é isso, sempre tem um jeito pra você adaptar aí com outros materiais e economizar ao máximo. Então me conta aqui embaixo o que vocês acharam dela, que cor vocês pintariam e onde usariam na decoração de casa. O único problema, como eu disse, é que elas não ficam perfeitamente retinhas, as ripinhas, então se você tem toque, acho que você vai ficar agoniado de ter que ficar olhando pra elas que estão, sabe, dando uma leve inclinada pro lado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um super hiper beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!